Durante a cerimônia de entrega da Medalha do Mérito Indigenista, o presidente da FUNAI, Marcelo Xavier, relatou como o governo do presidente Jair Bolsonaro modificou a política indigenista para dar autonomia e protagonismo aos próprios índios. Xavier apontou: inúmeros são os desafios que enfrentamos para executar nosso trabalho. Entre eles está o passivo deixado por décadas de fracasso da política indigenista brasileira, que no passado era guiada por interesses escusos, falta de transparência e forte presença de ONGs, muitas delas nem sempre comprometidas com o melhor interesse público. Um cenário dominado por intermediários, no qual os indígenas eram feitos de massa de manobra. O presidente da FUNAI explicou: nosso trabalho vai na contramão de tudo isso. No governo do presidente Bolsonaro, o indígena decide o rumo que irá seguir, sem intermediários ou políticas públicas pautadas em posturas ideológicas. Ao indígena deve ser permitido decidir, melhor do que ninguém, a respeito dos assuntos de seu interesse ou sobre o que é melhor para ele. Há que ser oferecida a oportunidade de que os indígenas possam reter seus usos, costumes e tradições, bem como sua herança indígena, não como relíquia de um passado estático, mas como uma parte vital do mundo contemporâneo, o qual também incorpora a vivência e a realidade indígena como somatório de vivências em relações interétnicas de mútuo proveito, a caracterizar ganhos inclusivos e incessantemente cumulativos para todos os brasileiros. Marcelo Xavier relacionou uma série de iniciativas que receberam o apoio da FUNAI e permitiram aos indígenas desenvolver atividades econômicas com sustentabilidade. Xavier agradeceu pelo apoio do presidente Jair Bolsonaro e de outras autoridades e disse: tenho a certeza de que seguiremos firmes no propósito de levar dignidade às aldeias por meio de um trabalho sério, comprometido e pautado no interesse público. Não somos guiados pela mediocridade, pelo oportunismo ou pela desonestidade, inclusive intelectual, e nem temos o apetite incansável de prejudicar o outro. O direito à propriedade e o respeito à livre iniciativa têm sido relativizados no Brasil. Para uma classe de cidadãos, caracterizados pela velha imprensa como bolsonaristas, as garantias e direitos fundamentais estão suspensos. Em CPIs e em inquéritos sigilosos conduzidos nas cortes superiores, cidadãos e empresas ficam sujeitos a quebras de sigilo, devassas, prisões políticas, buscas e apreensões e confiscos. As investigações se originam de relatórios, matérias e reportagens produzidos pela concorrência, que são tomados como verdadeiros sem questionamento, assim como depoimentos de testemunhas suspeitas. Toda a renda da Folha Política, assim como de outras pessoas e empresas conservadoras, está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, em decisão monocrática em inquérito administrativo. Segundo a velha imprensa, que participa ativamente dos inquéritos e CPIs, a intenção é impedir o funcionamento das empresas ao privá-las de suas fontes de renda. A decisão de Salomão foi elogiada pelo então presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, que é também ministro do STF. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir que o jornal seja fechado, doe qualquer valor pelo Pix. Você pode usar o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há quase 10 anos, a Folha Política vem mostrando para você os fatos da política brasileira, fazendo a cobertura dos 3 poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista! Prezados, bom dia. Gostaria de primeiramente agradecer a Deus que tem me concedido serenidade e coragem para a condução e construção de uma nova FUNAI. O presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, que nos concede a honra de sua presença. O ministro da Justiça e Segurança Pública,
Anderson Torres, que também nos recebe nas dependências do Ministério, por meio do qual cumprimento as demais autoridades presentes, bem como parlamentares e servidores. Aos nossos servidores, alinhados com nossa administração, temos a certeza de que executam uma nobre tarefa. Registro ainda a presença de lideranças indígenas de diferentes etnias e regiões do país. Os Baré, os Bacairi, os Baniwa, Cinta Larga, Funiô, Guajajara, Caiabi, Caingangue, Calapalo, Camaiurá, Caiapó, Cambiuá, Macuxi, Pareci, Suruí, Terena, Tucano, Umutina, Chavante, Chucuru, Ualapiti e Munduruku. Muito especialmente agradeço minhas amigas Libiana Guajajara, ali presente, Shirley Baré, Maria Aureni Funiô e Irisnaide Macuxi, que bem representam a força do protagonismo da mulher indígena. Também, senhor presidente, não poderia deixar de agradecer à minha família pelo apoio, e tão especialmente a minha esposa e minha filha, Jusilene e Ana Lívia, aqui presentes, pela compreensão, paciência e carinho dispensado à causa indígena. E, presidente, tenha certeza, Jusilene e Ana Lívia são meu porto seguro na minha residência e que me dão serenidade e tranquilidade para continuar nessa árdua jornada que a gente bem conhece. É uma imensa honra e uma grande responsabilidade compartilhar esse momento com os senhores. Inúmeros são os desafios que enfrentamos para executar o nosso trabalho. Entre eles está o passivo deixado por décadas de fracasso da política indigenista brasileira, que no passado era guiada por interesses escusos, falta de transparência e forte presença de ONGs, muitas delas nem sempre comprometidas com o melhor interesse público. Um cenário dominado por intermediários, no qual os indígenas eram feitos massa de manobra. Nosso trabalho vai na contramão de tudo isso. No governo do presidente Bolsonaro, o indígena decide o rumo que irá seguir, sem intermediários ou políticas públicas pautadas em posturas ideológicas. Ao indígena deve ser permitido decidir melhor do que ninguém a respeito dos assuntos do seu interesse, ou sobre o que é melhor para ele. Há que ser oferecida a oportunidade de que os indígenas possam reter seus usos, costumes e tradições, bem como sua herança indígena, não como uma relíquia de um passado estático, mas como uma parte vital do mundo contemporâneo, o qual também incorpora a vivência e a realidade indígena como somatório de mundividências em relações interétnicas de mútuo proveito, a caracterizar ganhos inclusivos incessantemente cumulativos para todos os brasileiros. São muitas as iniciativas que contam com o apoio da FUNAI, presidente, e que têm apresentado resultados expressivos na transformação da realidade das comunidades indígenas, como a produção de grãos pelos parecis, cujo termo de ajustamento de conduta foi assinado na nossa gestão, permitindo hoje eles movimentarem mais de 140 milhões de reais. Repito, 140 milhões de reais. Também o arroz produzido pelos chavantes no projeto Independência Indígena e nos bacairis, ambos no Mato Grosso. Também a produção de camarão pelos potiguara, na Paraíba. A pesca do pirarucu pelos palmari, no Amazonas. De café pelo suruí, castanha pelo Cinta Larga, em Rondônia. Também o projeto cultural da banda chavante, bem como pesca esportiva e etnoturismo, tal como realizado pelos indígenas Rony, Pareci, Mazinho, Calapalo e Mato Grosso, além de vários outros exemplos exitosos. Cumpre destacar que boa parte desses avanços, presidente, ocorreram em meio à pandemia, período no qual a FUNAI não mediu esforço para garantir a segurança alimentar dos indígenas. No total, já entregamos mais de 1.300.000 cestas básicas em aldeias de todo o país, superando a marca de 27 mil toneladas de alimentos distribuídos.
Desde o governo do presidente Bolsonaro, destinamos mais de 70 milhões para ações de fiscalização em terras indígenas. Como resultado da atuação firme do governo federal, foi constatada uma redução de 22,75% no desmatamento em terras indígenas da Amazônia Legal, entre os anos de 2020 e 2021, segundo dados do INPE. Temos resolvido ainda uma série de problemas herdados do governo anterior, como o leilão de 6 aviões da FUNAI inoperantes há mais de uma década, e que acarretavam inúmeras despesas à instituição. Também o cancelamento, presidente, de um contrato de criptomoeda para indígenas que geraria um prejuízo à administração de 45 milhões de reais. Também considerando o período de 2019 a 2021, tivemos um aumento de 233% de investimento em regulação fundiária, quando comparado com o período de 2016 a 2018, o que certamente pacifica os conflitos fundiários. Essas, presidente, são apenas alguns exemplos dos avanços da nova FUNAI, os quais não teriam sido possíveis sem o apoio dos inúmeros parceiros, como os que aqui recebem a medalha do mérito indigenista no dia de hoje. Em especial o presidente Bolsonaro, que contribuiu sobremaneira para a proteção e promoção dos direitos das populações indígenas, com foco na autonomia e protagonismo, bem como no desenvolvimento sustentável. Muito obrigado, presidente, pela confiança, incentivo e pelos relevantes serviços prestados no que diz respeito ao bem-estar, proteção e defesa das comunidades indígenas. Estendo os agradecimentos aos demais homenageados, todos indicados pela FUNAI, ministros, diretores, secretários, indígenas e servidores. A dedicação e o trabalho incansável de vocês foram determinantes para chegarmos aos resultados aqui mencionados. A todos o meu agradecimento e admiração. Tenho a certeza de que seguiremos firmes no propósito de levar dignidade às aldeias por meio de um trabalho sério, comprometido e pautado no interesse público. Não somos guiados pela mediocridade, pelo oportunismo ou pela desonestidade, inclusive a intelectual. E nem temos o apetite incansável de prejudicar o outro. Hoje, sinto-me satisfeito por já ter deixado um legado e de um novo rumo para a política indigenista nacional. Finalizo e cito, contido em Provérbios de Salomão 21:21. Presidente, aquele que segue a justiça e a lealdade encontra vida, justiça e honra. E assim esperamos caminhar para uma nova realidade na qual os indígenas sejam, de fato, protagonistas de sua própria história. Muito obrigado.